Boa tarde. Boa tarde a todos e todas, professores e professoras, funcionários da Universidade Federal. Vamos dar início à nossa primeira assembleia da greve da CAFA. Valeu. Pessoal, de acordo com o regimento, um membro da plenária, na última assembleia, chamamos um colega, a colega professora Roberta do CAC. Então, eu gostaria de pedir a um professor do CAV para participar conosco hoje aqui, já que semana passada foi um membro da Recife. Professora Keila, para cá, Keila. Compor a mesa com a gente. Vamos lá, Keila. Keila é professora do CAV, do curso de Ciência Biológica. Vamos ajudar aqui, Keila? Se a Keila não quiser, a professora Solange aí atrás pode vir. Cadê o Renato? Pode vir, cadê o Renato? Pode vir para cá, Renato? É? Alguém do CAV? Se ninguém do CAV quer vir, alguém de Caruaru pode vir. Para que a gente, um de cada campus, pode ser assim? Alguém de Caruaru? Cadê a professora Kátia? Professora Kátia, para cá, Kátia. Vem cá, Kátia, para cá. Kátia Caligares. Vamos lá? Ninguém? Então vamos dar início, tá certo? Algum professor, se quiser vir de Recife, pode vir. Já que ninguém quer vir do CAV de Caruaru. Bom, pessoal, a assembleia de hoje tem basicamente informes, caminhamentos, mas tem análise de conjuntura e um ponto de pauta que nós incluímos, que é o fundo de greve. Então vamos iniciar um pequeno debate sobre o fundo de greve e eu vou falar um pouco sobre as finanças do nosso sindicato para que a gente possa ter um pequeno entendimento de como vamos conduzir financeiramente essa greve e depois disso nós lemos aqui o que foi acordado no nosso comando docente de greve, que foi agora de manhã. A professora Fábia vai fazer leitura para o cronograma da próxima semana. E aí, alguém que esteve na assembleia lá do Cefiche, seria interessante também caminhar aqui, falar, ler os encaminhamentos de lá, para que a gente possa chegar a um consenso e a um denominador e conduzir assim essa semana de greve, tá certo? Então, dando início, essa é a nossa pauta. A pauta tá. Alguém recusa a pauta? Não, né? Então, a pauta está aprovada e dando início. Pessoal, quanto ao fundo de greve, que é a nossa primeira pauta, na gestão anterior, eu fui o tesoureiro até o dia 27 de abril. Quando eu entreguei a gestão, eu entreguei com extrato com R$222 mil em caixa. E aí passou-se 2 meses, né?
nesses 2 meses nós recebemos a gestão com R$ 36,00 o fundo em caixa, recebemos a gestão com uma conta para pagar até o dia 7 do mês de julho de 85 mil, mas foi debitado 63, e com R$ 1.800, se eu não me engano, em dinheiro na conta do sindicato. Isso, e aí entrou os 195 mil, nós fizemos uma atualização dos dados cadastrais dos professores, fazendo com que a nossa arrecadação ampliasse um pouco. Tinha muitos professores que estavam com os dados desatualizados, professores que progrediram e não tinham a devida proporção de 1% do RT, do VB e RT. E 360 e poucos professores que nunca tiveram nenhuma contribuição. Eram sindicalizados há muito tempo, mas eles não contribuíam por um erro no CIAP, um erro no CPF do colega. E essa atualização dos dados fez com que a nossa arrecadação saísse de 196 mil para 225 mil reais. Com o aumento salarial que a gente teve de 5%, isso hoje é a nossa arrecadação aproximadamente, 225 mil reais mensal. Então, quando nós recebemos, já recebemos com um fluxo de caixa muito ruim. E esse debate está diretamente relacionado a essa construção do fundo de greve. Uma greve, ela se faz politicamente, mas parte da condição econômica. Caso contrário, a gente não vai ter condição de conduzir essa greve financeiramente, tá certo? Então, isso aqui tudo tem um gasto para estar aqui, tem cadeira, tem som, tem material de gráfica, tem material de comunicação, tudo isso gasta um dinheiro relativo, não é? Com as assembleias, com as outras atividades elencadas, todas as condições de uma greve. Por isso, nós colocamos na pauta hoje o debate inicial do fundo de greve. Teoricamente, a gente faz um fundo de greve aqui de uma arrecadação de mais de 1% a mais do que a gente arrecada, 1% do VB mais RT, então a gente passaria a fazer uma arrecadação dos colegas de 2%. Esse debate foi colocado agora, por quê? Porque essa greve ela é uma greve peculiar. Possa ser que a gente saia rapidamente da greve ou não, tá certo? E se isso for aprovado ou não, rápido esse mês ainda, ou no início do próximo, essa arrecadação a mais só entrará na conta da Adufep no início de janeiro. E a gente vai gastar por pré-datado. Essa é a realidade. Então vamos gastar por conta de uma arrecadação maior, não é? Entretanto, o debate pode iniciar hoje. Não necessariamente precisa haver uma votação, tá certo? Se a gente vai aderir ou não ao fundo de greve. Os colegas que decidem se a gente precisa votar hoje, mas esse debate tem que ser iniciado hoje para que a gente possa assim entender como se constrói esse fundo e para que ele serve com exatidão. As contas, tivemos dificuldade de fechar as contas da gestão anterior, porque faltava algumas notas, e aí fechamos no início do mês as contas da gestão anterior de junho e já encaminhamos as contas da gestão anterior para uma auditoria. Aí quando a auditoria estiver pronta, todos os professores receberão a auditoria e a gente encaminha as contas para aprovação. É assim que foram feitos desde a época do professor Jaime, e assim a gente deu continuidade ao processo. Então, foi contratado já o processo de auditoria, eles já estão elencando as documentações com a contabilidade, e por esse motivo nós colocamos o fundo de greve para iniciar o debate hoje. A professora Fábia vai ler os encaminhamentos do comando de greve hoje, e depois a gente faz uns outros informes em relação às ADs e tudo mais. O professor Aldísio também quer fazer um informe.
colocando também o seguinte: com o número de entidades que já estão em greve, vai ser criado logo mais o Comando Nacional de Greve. E uma vez criado o Comando Nacional de Greve, tem que se deslocar representantes daqui para o Comando Nacional de Greve. Isso também é uma despesa que pesa bastante na CEP, porque é passagem de ida, passagem de volta. Geralmente a gente tinha colocado aqui e vão 2 pessoas por semana. Vai semana 2 pessoas, outra semana substitui por outras 2. Primeiro para que cada um possa ir e voltar, não causar grandes prejuízos às pessoas, né? Essa é uma despesa também que pesa bastante quando a gente pensa numa greve desta natureza. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero dizer o seguinte, aqui, esclarecimento. A gente, inclusive, quando eu fiz o levantamento para ver a prestação de conta, eu até dizia: olha, vamos ver a prestação de conta sem fazer auditoria. Mas aí depois uma pessoa colocou: não, mas tem que fazer auditoria, até porque já vem sendo feito sempre de Jaime, e eu fiz o Augusto, tinha sido o tesoureiro. Então, se tu fizesse auditoria, poderia haver dúvida. Então, por isso nós vai atrasar, porque foi deliberado que vai ter auditoria. Já foi feita a licitação do auditor, para ver quem é que vai fazer a auditoria. E assim que sair a auditoria, a gente vai lá a prestação de conta da gestão passada. E quando for fazer a prestação de conta, a gente faz até agora o que já foi feito nessa atual gestão. Boa tarde. Eu vou agora elencar os encaminhamentos que foram tirados na reunião de hoje de manhã da Comissão de Mobilização Docente da Greve. Bom, primeiro foi realizar a visita nas ocupações das escolas, inclusive das escolas secundaristas. Participar das plenárias da Frente Brasil Popular para articular a unidade da luta. Realizar ações de mobilização contra a PEC 55 nas proximidades da universidade, né, no entorno, como foi sugerido, a Praça da Várzea, por exemplo. Dia 18 à tarde será realizada a reunião com os sindicatos das instituições de educação que estão em greve, como, por exemplo, a do FERP, a DUP, Sintufep, Sintep, CUT, CTB e outras. A DUP, a do CAP também. Palestra haverá uma palestra sobre carreira docente, outro debate sobre a PEC 55 e os impactos na educação e saúde, debate sobre o movimento docente, debate sobre a MP 746, que diz respeito à reforma do ensino médio, debate sobre a escola sem partido. Esses são os debates que foram propostos. E outra ação seria a descentralização do comando de greve nos 3 campos, né? Um comando de greve de Recife, outro em Vitória e outro em Caruaru. Bom, frente a essas ações, fizemos um cronograma, que no caso, dia 18, amanhã, de manhã haverá a reunião do Conselho Universitário, onde a diretoria da DUFEP vai participar. À tarde haverá uma reunião lá na sede, no auditório da sede da DUFEP, com os sindicatos, né, que eu falei anteriormente. No dia 21, pela manhã, uma panfletagem na entrada da universidade. À tarde, uma palestra sobre a história do movimento docente. No dia 22/11, pela manhã, um debate sobre a MP 746, que diz respeito à reforma do ensino médio. No dia 23, pela manhã, uma assembleia docente. À tarde, reunião de diretoria da DUFEP. No dia 24, pela manhã, um debate sobre a carreira docente.
E à tarde, um ato de mobilização na Praça da Várzea, que a professora Marion ficou de articular e confirmar para a gente, mas a gente já colocou aqui na agenda. Vamos ficar só no aguardo da confirmação. No dia 25, pela manhã, um debate sobre a PEC 55 e os impactos da educação e saúde com o senador Humberto Costa, lá na sede do FEP. E à tarde haverá a saída com as centrais sindicais. Hoje ainda, não é a reunião? Hoje ainda, às 17 horas, a proposta é que participe da plenária da Frente Brasil Popular. A CUT convidou a gente para que nós possamos, todos os professores, participar da plenária da Frente Brasil Popular, que será agora às 17 horas, na sede da CUT, que fica ali próximo à Unicap. Então é interessante que os professores que possam ir, os estudantes que possam ir, a gente tentar unir forças, já que alguns sindicatos iniciaram a mobilização. Os médicos legistas entraram de greve hoje, então tem alguns metroviários que estão entrando de greve, alguns policiais. Então a tentativa da construção da unidade da greve geral já está agora sendo fortalecida. Então hoje já temos aproximadamente 20 universidades de greve, as duas maiores são a Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade Federal de Minas Gerais. A UNB não entrou de greve, apenas fez uma paralisação prolongada de 11 dias, uma greve por tempo determinado. Então, acho que após a votação da PEC, primeiro turno, eles retornam às atividades. Muitas universidades estaduais estão ocupadas de greves e muitas universidades federais estão ocupadas de greve. Então, amanhã nós estaremos indo à noite para Brasília, eu e o professor Ederson, para a reunião do setor das IFES, para assim levar os encaminhamentos das duas assembleias nossas e votar para o ANDES a favor da greve. Tá? Então, no nosso voto será como o voto definido pela Assembleia para que o ANDES decrete a greve. Até o presente momento, a decretação do ANDES foi um indicativo de greve. Então, na segunda-feira, à noite, provavelmente já teremos o resultado e já estará no nosso site o relatório com o que foi decidido na reunião do setor das IFES e nós esperamos que seja aprovado lá a decretação da greve do ANDES. A professora Soraya tem a leitura dos informes em relação à Assembleia. Boa tarde. A gente teve hoje pela manhã uma assembleia unificada de estudantes, professores e técnico-administrativos. Acho que foi um momento importante, né, histórico. O pessoal falou que fazia 19 anos que não acontecia uma assembleia unificada. Antes de dar o informe sobre a assembleia, só registrar que a gente que está construindo, né, tanto o comando como a greve geral, a gente estranhou que se marcasse o comando de greve docente, a instalação coincidindo com a Assembleia Unificada. A gente entendeu que isso prejudicou, que, por exemplo, eu queria ter participado da reunião do comando, mas estava construindo a Assembleia, a gente estava na Assembleia que queria estar no comando, né, e vice-versa. Então, isso prejudicou. A gente chegou a fazer uma carta à diretoria, esperando sensibilizar no sentido de não fazer com que as atividades coincidissem, mas infelizmente não foi acatada e as atividades aconteceram de forma simultânea. Apesar disso, a Assembleia aconteceu, ela foi interessante. Na parte dos informes vieram estudantes, professores, técnicos e outras categorias dando informes de suas lutas, mostrando que há de fato uma necessidade de ter um espaço de unificação. Houve a deliberação da pauta local e nacional unificada. Na pauta nacional são as questões que a gente já vem debatendo, né, nas instâncias do movimento. A luta contra a PEC, o PLP 257, né, que impacta também as estaduais, a medida provisória do ensino médio, reforma trabalhista, previdenciária e também a lei da terceirização. Do ponto de vista local, a Assembleia Unificada aprovou os seguintes pontos. Primeiro, em relação à garantia do direito de permanência estudantil.
Então, contra os cortes nas bolsas e também contra o aumento do RU, e houve a demanda do pessoal que trabalha na assistência social da contratação de mais pessoal. Houve também a reivindicação de não demissão dos terceirizados, que acontece uma demissão silenciosa, né, que a gente vai vendo as pessoas sumindo, né, do campus, então que não se descarregue neles os cortes. Contra a criminalização, as perseguições políticas, então se pede o arquivamento dos processos anteriores contra estudantes e técnicos, o fim da inteligência da UFPE, que um serviço de inteligência, porque quando a gente está fazendo ações, tem pessoas que são servidores, mas ficam não identificados fotografando a gente, então tem uma rede aí estranha nesse sentido, então tem o pedido de desmantelamento dessa rede, também a não criminalização de ocupantes e grevistas. Tem o pedido de suspensão do calendário, homologação do Estatuto na íntegra e também de abertura de contas, das contas da reitoria. Outros encaminhamentos que foram feitos em relação à agenda. Primeiro, foi debatido qual vai ser nossa atuação amanhã no Conselho Universitário, que foi convocado principalmente em resposta à negociação que os estudantes da FDR abriram. E vai ser feita uma solicitação, já foi feito o ofício, né, como decorrência da deliberação da Assembleia, que o Conselho seja transferido para um local mais amplo, para que seja uma reunião aberta, né? Porque passaram para a editora, né, um lugar restrito, então tem esse pedido, e vai ser feito um ato que vai partir às 8 da manhã, lá da tenda do Sintufep, ali na frente do Cefiche, até o Conselho Universitário, para levar essa pauta local, essa pauta nacional, e também solicitar que se aprove uma nota. Tem uma minuta que é igual à nota que foi aprovada no Conselho Universitário da UFAL, que é uma nota de compromisso de não criminalização, tanto de ocupantes como de grevistas. Então, isso para amanhã às 8, e amanhã também às 9 vai ter integrantes dos 3 segmentos que vão na ALEP, né, na Assembleia Legislativa. Não se tirou o nome docente, acho que vai ser interessante aqui também, né, quem pudesse dispor, se colocar para poder ir representando o comando de greve docente. Aí, como agenda também, a gente tem a reunião do Comando Unificado dia 22, que é terça-feira, às 2h30, lá no Sintufep. Vai ser uma reunião em que as comissões vão estar juntas ali para encaminhar todas as decisões que a gente tem muito que trabalhar. Da preparação do dia 25, ficou também estabelecida a participação hoje na reunião da Frente Brasil Popular, né, lá na sede da CUT, e também às 18h30 a participação na reunião da Conlutas e Intersindical. Então vão pessoas para uma atividade e outras para outra, né? Lembrando que o ANDES é filiado a Conlutas, né? Então a gente vai estar lá também, que também é a reunião de articulação do dia 25. Foi aprovada a indicação de que haja uma plenária unificada para terminar de preparar o dia 25. A indicação da Assembleia, que vai ser levada a esses espaços, é de que seja no dia 21 à noite, para ter essa construção unitária e de base, e não só de cúpulas. Também foi debatida a questão dos atos que vão ter em Brasília dia 29. Então, a gente vai trabalhar para que aconteçam as caravanas das categorias. Acho que vai ser importante a gente aqui também já aprovar o nosso apoio, né, material, político, a realização dessa caravana no dia 29 para começar a realizar. E teve algumas atividades propostas ainda sem data, que vão sendo materializadas aí com o tempo, que é fazer um seminário sobre assistência estudantil, um sobre segurança e também um encontro de ocupações, que aí são atividades que estão sendo amadurecidas. Acho que foi um espaço muito rico de debate, muito proveitoso, e fazia muito tempo que não acontecia, mas a próxima seguramente não vai demorar 19 anos para acontecer de novo. A gente vai continuar construindo esse espaço de unidade, porque a gente entende que para derrotar a PEC não é uma luta de categoria, tem que ser uma luta mesmo aqui, nós, os 3 setores, e para a gente se fortalecer aqui internamente para poder ir para fora, não ficar aqui preso dentro do campus, né? Então, que a gente otimize as nossas energias, unifique, integre mesmo, né? Comando de greve docente, comando unificado, para poder ter energia para combater o governo, né? E não perca nossas energias todas aqui dentro. Bom, eu queria dar 2 informes, né?
Primeiro, eu estive lá na Assembleia, né? Gostaria também de ter estado na formação do comando, mas a diretoria tomou conhecimento da Assembleia Geral, então deslocou eu e o Gilberto para estar na Assembleia e nós não pudemos participar da reunião do comando. A segunda questão é que nós estivemos também em Caruaru ontem, no final da tarde, para conversar com os professores da área do curso de medicina, né? Eles podiam fazer um debate para ver se aderia ou não à greve. E passamos lá, fizemos um debate, deixamos um material, em especial aquele jornal extra que consta a relação dos projetos que estão tramitando no Congresso, que são contra a classe trabalhadora. E tivemos a satisfação de que o pessoal, ao final da reunião, deliberou pelo reforço à greve, para adesão à greve. Então, o pessoal da medicina de Caruaru, todos decidiram que iriam engrossar a greve. Inclusive, estiveram hoje também lá na reunião do Comando Unificado, né? Inclusive, dando esse depoimento importante da participação deles, né? Então, esses são dois elementos que eu quis chamar a atenção. E entender o seguinte, que esse momento, às vezes há uma reunião e outra reunião que coincidem, mas a gente espera que no futuro a gente se entre em relação com maior antecedência para evitar que haja concomitantemente duas reuniões. Sempre possível, a gente deve evitar e ter o esforço que a diretoria da FEP tem sempre, de evitar que haja essas coincidências de horário. Mas, infelizmente, às vezes as informações chegam fora de tempo e as coisas estão deliberadas e acertadas, divulgadas, porque torna difícil uma reorganização de agenda, né? Então, é isso que eu queria chamar a atenção para a gente trabalhar e continuar construindo a unidade e construindo a greve geral dos trabalhadores do servidor público. Professor Renato tem informe. Relator Mantinho, eu esqueci que nesse final de semana vai ter um ato cultural aqui do CAC, viu? Inclusive o pessoal está nos pedindo ajuda para... Se alguém tiver aí com a Ivânia ficou de mandar a programação, mas não chegou ainda no meu... Está olhando aqui no celular, não chegou ainda. Inclusive para quem... Quando mandar também um material para que a gente faça a divulgação. E como não chegou até agora, eu pedi se alguém já tivesse essa... Se Ivânia tiver aí, poder falar isso aí sobre essa questão do CAC, ok? É mais um esclarecimento, na verdade, do que um informe. É que a gente estava... Estou conseguindo soltar aqui, não sei se eu falo para a mesa ou para vocês. Mas que eu estava presente hoje até quase o final da reunião da comissão do comando de greve docente e fui no final, bem no final, na última fala, só que eu fui para a Assembleia Unificada. E aí, na verdade, eu não me sinto muito contemplado pela discussão, pela agenda que foi montada. A gente vai abrir discussão disso? Pode abrir discussão? Sim, né? Tá, porque eu quero, enfim, depois eu tenho uns destaques sobre a agenda que a gente podia conversar depois. Mas na hora eu acho que primeiro deixo os informes, depois eu coloco as discordâncias, então. Alô, boa tarde. Também um informe é que ontem nós participamos, né, de uma atividade que foi a comemoração dos 30 dias da ocupação do CAV e saudar todos os estudantes, né, e professores lá presentes, que realmente o CAV, como primeiro centro, né, a ser ocupado na UFPE, tem demonstrado e dado realmente um bom exemplo, né, de como se faz uma luta completamente democrática. Uma outra coisa é que hoje nós também ficamos surpresos, né, em que a Assembleia Unificada ocorreu, né, com um grande número de pessoas e tiveram inúmeras caravanas, né, de todo o estado de Pernambuco e também da Bahia. E foi realmente um ato muito interessante e importante, né, que tem acontecido e vai continuar acontecendo aqui na universidade. E gostaria de lembrar de que foi justamente numa das assembleias da UFEP que nós montamos, né, esse comitê, enfim, né, unificado. A gente chamava inicialmente uma assembleia universitária.
e deixamos de participar em função das demais atividades, né, que foram ocorrendo na DUFEP. Mas uma delas era, desde então, desde um mês e meio atrás, a gente manter, né, uma tenda onde todas as atividades fossem ocorrer concomitantemente. Mas isso não aconteceu, e lembro muito, né, através das palavras, né, da professora Soraya, que se manifesta muito bem sempre, mas que isso não aconteceu porque alguns professores tinham algumas atividades de aula, enfim, inclusive ela, e aí então não seria necessário que isso realmente permanecesse. Mas a gente estava presente desde o início, né, nesse comitê, nessa comissão unificada, nessa Assembleia Unificada, e hoje estivemos lá presente. Eu e o professor Aldísio, como membros da diretoria da DUFEP, estivemos presentes, né, e não fomos convidados a participar da mesa. Então, deixo aqui, então, registrado isso, de que em nenhum momento, né, nós estamos boicotando algum tipo de movimento ou ato, né, que tenha ocorrido na UFPE. Tá? E peço a todos, né, que façam as inscrições, né, comigo aqui, para que não ocorra nenhum problema, né, de algum outro professor, como tem acontecido nas outras assembleias, que têm sido esquecidos, né, durante as inscrições. Tá bom? Pessoal, eu gostaria só que nós tivéssemos o bom senso de construir uma greve unificada. A diretoria se reuniu na segunda-feira. Nessa reunião foi definido a reunião do comando e a assembleia de hoje, com data de quinta de manhã e quinta à tarde. Nós, da diretoria da UFEP, não fomos convidados para a assembleia, a essa reunião que foi feita, e chegaram ontem com uma carta solicitando que nós não fizéssemos as duas reuniões de hoje, tá certo? E inclusive assinado professores em mobilização. Eu sou professor em mobilização e não participei da construção do documento. Então eu fico sem entender que professores são esses, quais são os professores e como isso foi construído, porque a DUFEP não foi chamada pela participação. Então, nós estávamos no primeiro dia da greve, na quarta de manhã, não é? E chegou no e-mail de todos os colegas, de 2.500 professores, e ficamos em mobilização na quarta até a final da noite, tá certo? Com atividade de manhã, de tarde e noite. Então, eu compactuo com o professor Dísio, que eu acho que está tendo uma falta de comunicação, e a diretoria está aberta, a diretoria e o sindicato está aberto até as 8 horas da noite, de 8 da manhã a 8 da noite, para receber documentação, ofício, protocolo, qualquer coisa que os professores queiram, inclusive por e-mail. Então, se os professores enviarem e-mail solicitando nossa presença, com certeza um diretor estará lá. Então, o primeiro ponto de pauta é a pauta em relação sim, ainda tem informe do... Como é o nome dele? O representante da ocupação do Cefiche, ele quer dar um informe, estudante. E aí a Roberta dá um informe lá do CAC. Boa tarde a todos e todas. O informe, na verdade, é mais um apelo. Segundo as contas da Comissão de Cozinha do Cefiche, nossa alimentação acaba hoje. Então a gente não quer morrer à míngua e a gente está recorrendo aqui à ajuda de vocês. Quem puder ajudar, né, com mantimentos, água, alimentos não perecíveis, frutas, verduras, comida para vegetariano, para carnívoro, para todo mundo. Enfim, quem não puder doar alimentos, mas puder doar dinheiro também, pode procurar a gente. Enfim, fica o apelo. Todas as ocupações, na verdade, né? Eu estou colocando no caso do Cefiche porque eu estou ocupando lá, mas é um sintoma de todas as ocupações, né? Então, quem puder contribuir, dá essa força aí, eu agradeço. Nós agradecemos. Tem a professora Roberta para dar um informe. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos e a todas.
Primeiramente, em relação a... Meu informe é primeiramente relacionado ao problema de comunicação. Eu registro aqui que eu só recebi a convocação desta Assembleia ontem, e isso é incomum. Normalmente eu recebo com bem mais antecedência por e-mail. E eu estranhei, fiquei sabendo da Assembleia por grupos de WhatsApp, mas não pelo mailing da diretoria. Mas meu informe principal é sobre a ação cultural que o professor Aldísio mencionou aqui. É uma ação que nós estamos organizando para acontecer lá entre as 3 ocupações, Cefis, CE e CAC. Uma ação que mobiliza e articula artistas da cidade. Nós já temos uma programação fechada e cheia desde as 2 da tarde até as 10 da noite para esse sábado, e já com vários outros nomes que se prestaram solidariedade à nossa mobilização para os próximos sábados. Nós vamos realizar esse, que se chama Cultura Ocupa o FPE. Nós vamos realizar esse próximo sábado e vamos avaliar a periodicidade desse evento, pelo fato de que ele nos requer bastante energia, dedicação para construir. E aí, nesse sentido, todos os colegas lá do CAC que estão envolvidos nisso estão de parabéns, porque, de fato, houve um engajamento muito forte para a construção dessa ação, que a gente entende como estratégica para dar visibilidade ao movimento, para articular o entorno também da universidade. Há ideias, por exemplo, de fazer essa ação de forma itinerante, mas isso a gente precisa pensar após a avaliação do primeiro. Então, chama-se Cultura Ocupa o FPE, está sendo divulgado já nos grupos e nas páginas do Facebook. Então, fica aqui o convite a todos e todas para que a gente participe lá. É uma programação muito bonita de cinema, videodança, teatro, música, entremeado também de falas para construir um debate. Então é isso. Obrigada. Tem um aluno, Guilherme, da odontologia, que quer dar um informe. Só uma questão rapidinho, Guilherme, de esclarecimento para os colegas. O e-mail do ato público na entrada do campus foi enviado há 3 dias atrás. O e-mail da convocação à formação do comando foi enviado 3 dias atrás. E desde semana passada já consta no site, e o e-mail dessa assembleia foi enviado ontem, mas desde semana passada já consta no nosso site o card, no Twitter e no Facebook o card das chamadas. O problema é que eu não entendo de comunicação, me perdoem. Por mim eu enviava tudo de uma vez, mas a comunicação solicita que não seja enviado tudo de uma vez, porque diz que isso tem algum problema e aí pode confundir. Aí envia em parte as coisas por e-mail, mas no site e no Facebook e no Twitter é colocado tudo de uma vez, tá certo? Então, se não chegou aí, os colegas podem olhar também o site diariamente, que vocês vão ver lá, ok? Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Nós gostaríamos, estudantes de odontologia, de dar esse informe, especialmente à direção da ADUFEP, a respeito do que vem ocorrendo, particularmente no curso de odontologia, quanto à greve. Aos que não sabem, nós estamos em greve estudantil também, em apoio à greve dos professores, e alguns professores insistem em furar, em não aderir à greve dos professores e com isso prejudicar a greve estudantil. Lá na odontologia está tendo casos de professores que, apesar da greve, permanecem fazendo frequência, permanecem exigindo avaliação durante a greve. Então isso vem prejudicando, sobretudo, os estudantes que aderiram à greve estudantil. Então, se possível, gostaríamos de solicitar que a ADUFEP pudesse tentar até ir comunicar-se com esses professores, esclarecer a situação da greve, porque tem muito estudante que está sendo prejudicado com isso, e talvez não seja só o caso de odontologia. E, juntamente como informe, convidar
aos presentes. Amanhã, às 9 horas, lá em Odontologia, teremos uma roda de conversa com o professor Fábio e a professora Silvia Jamelli sobre as diretrizes curriculares. Então, e durante toda essa movimentação, está havendo também lá na Odontologia. Quem quiser se inteirar sobre nossa organização, é só procurar no Facebook a página do Diretório Acadêmico, DAO, D-A-O, Diretório Acadêmico de Odontologia. Obrigado. Guilherme, a diretoria do FEP se compromete a tentar marcar uma reunião com os colegas docentes da odontologia e, caso eles aceitem, nós estaremos lá em breve para conversar com eles sobre isso, tá certo? Como hoje recebemos aí 6 estudantes do curso de medicina aqui de Recife com o mesmo problema, o mesmo intuito, e nós estávamos orientando como construir essa assembleia de estudante. A ausência do DCE dificulta um bocado a legitimar a greve dos estudantes, tá certo? Então, o primeiro ponto de pauta é o fundo de greve. Vamos iniciar assim com blocos de 5 professores, tá certo? Com 3 minutos, tá bom? 3 minutos, pessoal? Ou a gente pode ampliar um pouquinho para 5 minutos? 3 minutos, pode ser? 3 minutos. Então, bloco de 5 professores, nós reavaliamos após o primeiro bloco. Então, pois não, professora Marion. Porque a gente, do professor do CAV, eu também gostaríamos de fazer destaques na programação que saiu do comando de greve. Isso vai ser quando? Vai ser depois do primeiro ponto? Depois do primeiro ponto a gente faz a análise de conjuntura e nos encaminhamentos, aí os destaques, a gente coloca os destaques todos juntos no cronograma, tá certo? E consensua. Pode ser assim? Aí no encaminhamento todo mundo coloca os destaques como encaminhamento e a gente faz um cronograma consensuado com a Assembleia. Ok? Ok, professores? Pode ser, Marcelinho. Eu ia falar sobre faltar a escolha de um representante do Comando Nacional de Greve. Aí a informação que você deu para Marion pareceu ser a mesma coisa. Eu não sei se é, eu gostaria de um esclarecimento. Se está contemplado na pauta a escolha de um delegado para o Comando Nacional de Greve. Não está na pauta, mas Marcelinho, você lembra que eu vou propor. Na última pauta já foi aprovada, Marcelinho. Você pode colocar como encaminhamento, tá certo? Numa segunda assembleia nossa, você se inscreveu para participar do Comando Nacional de Mobilização. Você lembra disso? E nós enviamos o Heron, ligamos para você e você não pôde ir naquela semana. Então, a priori, você está inscrito. Até o presente momento, você é o inscrito da base para estar conosco lá no comando. Então, exceto se os professores aqui quiserem colocar mais pessoas para participar do comando. Lembro que a ida do colega, a ida e volta, custo de diária, de passagem, de hospedagem. Então, até aquela assembleia aprovou o seu nome para participar desse comando. Eu acho que a gente pode manter isso, né? Pois não, Sérgio? De jeito, já foi criado? Era isso que eu queria saber, porque veja, que eu saiba, dia 19 e 20 vai ter uma reunião do setor, onde vai ser feito um balanço da rodada das assembleias que tiveram do dia 17 até o dia 19, e me parece, é isso que eu estava achando, é que o Comando Nacional de Greve, que a greve não foi decretada, então não pode ter comando. Foi criado o Comando Nacional de Mobilização. Então esse comando o Andes já criou e já convoca as pessoas. Não, tá certo? Peraí. Desde que o Andes é Andes, o Andes tem um comando nacional em que as ADs encaminham docentes para lá. E é feita uma fila. Mas não é o Comando Nacional de Greve, gente. Se não tem greve, não pode ter um comando.
São coisas diferentes. O Andes tem um comando que ele é perene, sempre. São professores que vão, que visitam o Congresso, que faz atividades no Andes, de todos os sindicatos. A gente bota os nomes nas listas e eles vão chamando através da lista. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o comando, eu acho que uma vez decretada a greve nacional dos docentes, que ainda não foi decretado, vai ser montado um comando nacional e é praxe nossa a gente discutir isso no nosso comando local e acordar entre nós quem deveria ir. E, em geral, a Assembleia aprova a ida das pessoas. Entende, Marcelo? Então, o que é feito é isso. Agora, se você estiver falando daquele outro comando, aí é outra história. Porque aí a DUFEP manda dizer que tem uma pessoa lá disposta aí, e o Andes, na sua lista lá com seus critérios, fica chamando, porque não vai ter uma pessoa de... Isso inclusive é pago pelo próprio Andes, tudo é a parte de um fundo que eles têm, tá certo? É outra coisa diferente da greve. É isso mesmo. O Comando Nacional de Mobilização ele foi criado e ele está já em andamento. E na realidade, no fundo, apenas a mudança de nomenclatura. Então aí o Comando Nacional de Greve será criado após a decretação ou não de domingo da greve do Andes. E aí, meu encaminhamento para os professores é que nós mantêssemos o nome do professor Marcelo, do CAP, né, para participar do Comando Nacional de Greve quando ele for criado. Isso é como encaminhamento e a gente depois avalia isso, tá certo? A professora Marion solicitou hoje de manhã no Comando de Greve docente que nós tivéssemos uma posição em relação à PEC 55. A diretoria tem uma posição, inclusive está no site a nota de repúdio contra a PEC 55, mas não foi tirado posição em assembleia dos docentes. Eu não posso colocar isso em votação hoje, tá? No encaminhamento, porque tem que ser colocado ponto de pauta e assembleia específica para isso. Porque aí a gente vai ouvir o contraditório e ter a posição dos docentes na sua maioria. Então, na próxima assembleia, professora, eu coloco como primeiro ponto de pauta a PEC 55 e a gente tira uma posição oficial da DUFEP em relação à PEC 55. O microfone está aberto para o primeiro ponto de pauta. Pois não, Daniel? As questões de ordem. Uma sobre esse ponto, que a gente entrou em greve por causa dessa PEC. Só não precisa colocar em ponto. Então, a gente entrou já. O que talvez que a gente tenha que votar é um texto mais elaborado. Acho que é só essa questão. Não precisa votar sobre ele. A gente está em greve por causa disso. Quer dizer, é o ponto principal. E o segundo é porque o primeiro é o fundo, correto? E depois a análise de conjuntura. A minha sugestão para a mesa é fazer a inversão de pauta, já que está colocado, então começar com a análise de conjuntura, que é o debate político, e colocar o fundo como consequência da greve. Só uma sugestão. Pode ser. Os professores aceitam a inversão de pauta. A greve ela foi colocada como PEC 55, né, como a ponta do iceberg, mas outros projetos de lei estão colocados na greve, professor. E a pauta foi aprovada. Então, mesmo a greve ter sido decretada e deflagrada pela introdução da PEC, nós oficialmente ainda temos que marcar uma reunião para ter uma posição definida, tá certo? A posição da diretoria não representa a posição dos professores. Então, a posição da diretoria contra a PEC está lá, mas a posição dos professores tem que ser definida na Assembleia. O aluno tem um informe. Então, pessoal, o rapaz que é do Cefiche, ele teve que sair agora.
Daí só reinformando que as ocupações elas estão precisando de doações, a gente está passando por um processo de defasagem de alimentos e tal, mas só quem quiser doar e estiver disposto pode me procurar, qualquer tipo de arrecadação. Ok? Todo mundo é a favor da inversão do ponto de pauta, pessoal? Ok? Então, análise conjuntura, o microfone está aberto, 3 minutos, bloco de 5 professores. Professor Paulo Rubem, professor Daniel. Boa tarde a todos e a todas. Eu acho importante recuperar que o projeto de emenda constitucional 241 chegou ao Congresso no mês de agosto. Nós temos, portanto, setembro, outubro e novembro de tramitação, aprovação pela Câmara e de um processo bastante amplo de discussão e de decisões que já se caracterizam pelas ocupações, pela deflagração das greves. Mas eu tenho observado, pelo menos na nossa universidade, que o processo de enfrentamento e de aprofundamento dos debates acerca do que propõe a PEC e, se porventura ela vier a ser aprovada, como vai ser o processo de enfrentamento dessas medidas, esse processo não vem tendo uma resposta orgânica da comunidade universitária. São inúmeras solicitações de debates de estudantes, de grupos de professores, mas de uma forma absolutamente varejista. E isso prejudica, nessa conjuntura, a consolidação desse amplo leque de forças de docentes, servidores, estudantes, servidores públicos de outras instituições e o conjunto da população, que é aquela que mais demanda serviços públicos essenciais em saúde, educação e seguridade social. Então, parece que nós devêssemos fazer uma provocação aos diretores de centro dessa universidade, a quem comanda a reitoria dessa universidade, aos chefes de departamento, para que ocupem os centros, os departamentos e os cursos com debates nas salas de aula acerca do que são as medidas da PEC 241, quais são as suas consequências. E digo isso porque, ao longo desse processo, muitos de vocês têm acompanhado uma manifestação constante de setores acadêmicos, de entidades da sociedade civil, de intelectuais de diversas áreas, publicando a cada 24 horas estudos atualizados que demonstram o caráter absolutamente criminoso do que está sendo proposto com a PEC 241. Aqueles que militaram no campo da educação durante a construção do Plano Nacional de Educação tiveram essa semana a felicidade de acessar a publicação do colega professor doutor Nelson Cardoso do Amaral, da Universidade Federal de Goiás, que é um dos grandes especialistas em financiamento da educação e que acaba de atualizar todos os dados e planilhas acerca das propostas da PEC frente às metas do Plano Decenal de Educação. E a avaliação do Nelson é claríssima. A PEC sepulta o Plano Nacional de Educação das metas previstas para as creches até a pós-graduação, formação de mestres e doutores. Então, nos parece que, em vez de a gente ficar discutindo questões processuais de método, como encaminhar, não encaminhar, faz assim ou faz assado, nós temos é que esmiuçar, aprofundar o debate do mérito. E aí não adianta ficar no varejo. Eu tenho me encontrado com alguns colegas da saúde, com alguns colegas de economia, com alguns colegas do CCSA, com alguns colegas da educação, mas isso de uma forma